considerando o nosso exato momento. Porque esse é um dos pontos que um psicanalista precisa de ter em mente, que é ele estar antenado no seu momento. Por isso a psicanálise um fazer constante, porque eu vou me valer de algo ali que vai me orientar com uma coisa nova, inédita. 2020, que é ano mais inédito do que esse, chegada do coronavírus, nossa entrada nessa quarentena, essa coisa da pandemia, né? Quer dizer, um ano realmente inédito para nós, um ano que teve que está tendo e que vai continuar tendo ainda alguns impactos, talvez sobre todos os setores. Nos cabe aqui hoje, para efeito dessa conversa, examinar o aspecto da educação. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que frente a esse momento, onde a escola foi obrigada, assim, da noite para o dia, a pensar numa passagem de um ensino presencial para um ensino remoto, só estando na pele para saber que susto foi esse, né? Como dar conta disso? Quer dizer, exatamente o professor, que é aquele que o saber, o saber também, mas eu queria me referir primeiramente ao fazer. O fazer de um professor, ele se dá na atualidade da aula. Ele planeja uma aula, ele vai para a sala de aula, ele pode ter o mesmo planejamento, porque naquele mesmo dia ele vai ter que dar trabalhar aquele tema em 3, 4 turmas, mas em cada turma que ele entrou para trabalhar o mesmo tema, o mesmo capítulo de livro, se deu uma aula diferente, porque a aula acontece na interação com o aluno. Né? A aula se dá nessa combinação melhor ou pior que existe entre o professor e esse ou aquele aluno, essa ou aquela turma. Então, quer dizer, é um work in progress o tempo todo, o fazer do professor. E aí, de repente, do dia para a noite, ele foi avisado de que ele teria que gravar suas aulas ou fazê-las ao vivo, porém mediado por uma máquina, por uma câmera, e eis que ele não recuou, e que ele fez o que era preciso fazer. Talvez em todos os cantos do nosso país e do mundo, né, a gente vê esse movimento acontecendo nas escolas. Não deve de ter, eu não tenho notícia de escola que se manteve fechada desde o início da pandemia até hoje. Algumas mais rapidamente, na primeira semana, na segunda semana, outras talvez depois de um mês ou 2, mas todos fizeram esse movimento de se rever e de inventar um jeito de chegar até o aluno. Incluíram o computador no ensino. O professor teve de rever sua metodologia, seus recursos didáticos, suas questões pessoais de enfrentamento com a tecnologia. Muitos dos professores, às vezes, não sequer tinham uma rede social, sequer tinham uma atividade, uma prática disso, e foi jogado nisso e se viraram. Então, acho que esse é um ponto que merece um reconhecimento e o respeito, porque talvez uma das áreas que mais rapidamente se apropriou do desafio e está aí, tentando fazer um bom fazer com isso, né? Acho que convém também a gente se perguntar e olhar mais de perto se a única coisa que mudou foi a inclusão do computador. Pode ser que sim, como também pode ser que não. Se o professor seguiu apenas, enfim, com menor sensibilidade, a criatividade que ele precisaria ter naquele momento, realmente só mudou que agora a imagem dele é projetada pelo computador, pela internet. Mas pode ser que ele tenha feito mais que isso, e eu até torço para isso. Vejo alguns exemplos disso, de uma
total reinvenção desse fazer. E coisas muito bonitas. Novos métodos, realmente algo que toca a criação. Tá certo que o aluno de vocês já está vendo isso, mas talvez seja preciso um pouco mais. Talvez seja preciso que vocês se apropriem disso, porque às vezes a gente tem algo, mas é como se a gente não tivesse, a gente não se apropria, não toma posse. Sabe a herança que a gente recebe? Não tem que tomar posse, né? Não tem que, às vezes a pessoa recebe a herança e deixa, e não cuida, ela acaba, ou não faz uso, deixa só guardada e não desfruta, quer dizer, ter alguma coisa não significa se apropriar dessa coisa. Nesse momento, me lembro de Goethe, quando ele diz, aquilo que herdastes do teu pai, conquista-o para fazê-lo teu. Eu acho maravilhoso isso. Nesse compromisso, nessa responsabilidade que a gente precisa ter de nos apropriarmos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem. E talvez seja preciso que o professor se reveja. Eu sei, vocês já estão fazendo milhões de coisas, os professores já estão fazendo milhões de coisas, totalmente tomados por essa reinvenção, muitos deles. No entanto, talvez seja preciso marcar um pouco mais esse caminho, no sentido de se apropriar, de registrar, de colocar isso na cultura, de que isso fique como passadas marcadas ali no caminho, pegadas marcadas nesse caminho. É digno, tem coisas sendo feitas que são dignas de nota. Então, acho que é um trabalho que ou o próprio professor ou alguém que se dedique a estudar isso, essas coisas da educação, precisa ter registro disso, precisa estar em artigo, precisa estar em livro, precisa, né, se apropriar disso, do que tiver para ser apropriado. Se é que, além de incluir o computador, estamos também reinventando aspectos cruciais e reinventando uma maneira de contactar o aluno, uma maneira de chegar mais perto do aluno. Só a começar pela linguagem, já é algo mais perto. Os meninos tiveram muito menos dificuldade nessa transição para o ensino remoto do que os próprios professores, porque já é a linguagem que eles utilizam. Então, assim, a gente está diante de uma chance muito grande, quer dizer, forçosamente a gente está todo mundo sendo obrigado a dominar melhor, a ser iniciado nessa linguagem, que é a linguagem dos nossos jovens de hoje. Então, isso já nos força, já nos dá um empurrãozinho para que a gente consiga falar algo que os toque mais de perto. Mas o trabalho não está pronto. Eu acho que é isso que a nossa mira é isso, o que é que de fato está mudando, se é que está. E eu torço para que sim. Avaliar também o que é que se ganha e o que se perde. Eu pego cola, essa perguntinha aqui, eu estou pegando cola de um evento que nós tivemos recentemente entre os psicanalistas do Instituto de São Paulo, o IPLA, e psicanalistas do Rio, num evento que a gente chama de Samparioca, esse foi o terceiro, a gente tinha feito outros dois em anos anteriores, há alguns anos anteriores, e aí, nesse evento, nós estávamos todos debatendo exatamente o atendimento psicanalítico online, ou remoto. E uma das questões que foram avaliadas é a questão de o que se ganha e o que se perde no atendimento online, no atendimento remoto, virtual, né? Acho que a pergunta também funciona, também contribui se trazida para o campo da educação. Claro que a gente, porque isso nos situa melhor, isso nos localiza melhor, né, do que de fazer esse, como é que a gente chama isso? De balancear um pouco as coisas, né? E aí, gente, quando eu coloco essas perguntas agora há pouco, nesse slide anterior, eu estou também me perguntando, eu não sei se é muita ambição da minha parte,
E isso não está no texto, hein? Estou dizendo assim, não vamos colocar essa se eu tiver equivocada na minha questão, é por minha conta e risco, tá? Não está no texto. Mas a minha ambição aqui é se a gente já poderia pensar numa geração de ensino, numa geração de professores e não só de jovens mutantes. Porque que os jovens são mutantes, eu acho que até aqui a gente já examinou de pertinho e a gente já está suficientemente convencido. A prática é convincente. Não dá para dizer que não mudou nada. É só olhar ao redor. Agora, será que ao lado desse jovem mutante a gente já começa a ver ao menos um anúncio de uma educação mutante, de um professor mutante? Seria muito bom para todos nós que sim, mas eu não estou afirmando, eu estou realmente colocando como horizonte. Não acho que é pedir muito, acho que a gente tem condições para fazer isso. Se tudo mudou, como é que a gente quer continuar funcionando como se não? Insisto, com a minha paranoia dirigida aí para vocês. Aí está ela de novo, a bússola. E depois eu quero dizer uma palavrinha sobre essa bússola que eu coloquei aí para vocês. Pode ser que os jovens aí do grupo já tenham identificado. Eu quero contar um detalhe, uma curiosidade que eu adorei saber e que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos buscando aqui. Qual pode ser a bússola da educação nesse novo tempo?